Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com os métodos de separação, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a cromatografia líquida bidimensional. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ativem as notificações, é muito importante, deixe um like, ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Sigam também, pessoal, o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Esse vai ser o último vídeo de cromatografia líquida, tudo bem, pessoal? Então é muito importante você também seguir o canal. Agora sim, vamos para a aula. Pessoal, lembrando, eu já falei de todos os componentes principais de um sistema de HPLC e também comentei na última aula do UHPLC. Em algumas aulas, pessoal, no finzinho de IGC, eu falei um pouquinho sobre a cromatografia gasosa bidimensional. Então, pessoal, alguns conceitos vão ser parecidos aqui, então eu vou focar mais nos diferenciais, nos específicos para HPLC. Bom, pessoal, inicialmente, o que é cromatografia líquida bidimensional? Ela começou em 1973, para purificação de extratos de planta. É o mesmo conceito, usando duas colunas diferentes, duas dimensões cromatográficas. No caso, a primeira dimensão foi uma cromatografia de permeação em gel, ou seja, para fazer aqueles géis de sec, basicamente. E a segunda foi uma fase reversa, ou seja, uma fase estacionária pouco polar e uma fase móvel muito polar. Uma válvula de 8 vias fazia a transferência entre as colunas. Tudo bem? Esse aqui é o sistema que foi utilizado, pessoal. Então, aqui vinha o eloato da primeira coluna, ficava armazenando em um loop, ia para o descarte, enquanto tinha uma outra coluna aqui aguardando com um segundo sistema de propulsão. Tudo bem? Dessa válvula girava, conectava aqui o 3 no 4, e daí a segunda fase móvel passava pelo loop e levava a amostra para a segunda coluna para fazer o segundo mecanismo de separação. Já a abrangente, pessoal, ela foi usada em 1990, para separação de proteínas em soro humano. Então você tinha uma troquiônica na primeira dimensão e uma exclusão por tamanho na segunda dimensão, e não tinha a interrupção de fluxo entre as colunas, por isso que ela é abrangente. No exemplo anterior, pessoal, algumas frações eram descartadas, não eram inseridas realmente na segunda cromatografia. Aqui toda fração observada, todo pico observado, era transferido para a segunda coluna. Essa é a diferença das duas técnicas. Começando, pessoal, por LC-LC. Eu faço uma coleta manual das colunas, ou seja, ela não é online, ela é offline. Então, eu estou tendo uma coluna qualquer fazendo uma separação, eu tenho que ter um detector, normalmente um VVIS, que é não destrutivo, ou um índice de separação, ou algum tipo de espalhamento. Eu coleto essas frações, eu posso até coletar várias frações iguais, fazer várias vezes injeções de uma mesma amostra, separar esse conjunto de analitos, combinar essas frações do mesmo tempo de retenção para injetar na segunda dimensão. Daí eu injeto num segundo LC com coluna diferente, tem que ser mecanismos diferentes, sempre, pessoal. Eu não posso repetir a coluna, porque senão não faz sentido ser bidimensional. Como eu falei, eu posso coletar várias frações e combinar e pré-concentrar. Posso remover a primeira fase móvel e diluir numa fase móvel mais adequada para a segunda dimensão. Ela é chamada cromatografia líquida bidimensional de frações parciais. Por quê? Pode ser que eu veja algum pico que eu já sei que é algum composto que não me interessa, eu posso desprezar
aquele pico. Tudo bem, pessoal? Então, só os picos que eu tenho interesse, por algum motivo, eu posso levar para a segunda dimensão. Em inglês fica Hard-Cut Two-Dimensional Liquid Chromatography. Bem, então, é só as frações que eu tenho interesse. Já LC versus LC, pessoal, as colunas estão em série também, tem que ter mecanismo novamente de separação diferentes, não adianta ter duas colunas iguais. Eu uso um modulador para transferir as frações, toda fração é levada para a segunda dimensão. Só que isso pode causar alargamento de picos da segunda dimensão, que eu já vou falar um pouquinho para frente. Ela é chamada cromatografia líquida bidimensional abrangente, ou Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography. Tudo bem, pessoal? Porque ela abrange todos os picos da primeira coluna. Ou seja, se tiver mais de um composto eluído na coluna, eu vou separar na segunda dimensão, mas também se não tivesse apenas um composto mesmo naquele pico, eu só vou passar para uma segunda coluna. Tudo bem, pessoal? Esse aqui então é um esquema, pessoal. Esse é o modulador, é uma válvula que fica transferindo, né, do primeiro HPLC ao primeiro LC, no caso. Eu injeto, passo uma coluna, faço essa modulação, levo para a segunda coluna com o segundo sistema de propulsão e levo para um detector. Tudo bem, pessoal? Então você já compra comercialmente equipamentos assim, inclusive. Mas afinal, pessoal, no LC eu faço usando o HPLC ou o UHPLC. Lembrando, pessoal, HPLC eu vou ter colunas maiores com um diâmetro de partícula médio superior a 3 micrômetros. No UHPLC eu vou ter colunas até no máximo 5 centímetros de comprimento e diâmetro de partícula inferior a 2 micrômetros. Tudo bem? Bom, eu posso ter as duas em combinação. Eu posso fazer HPLC, HPLC, então vou usar duas colunas com recheio tamanho de partícula médio superior a 3 micrômetros, diâmetro interno de 4,6 milímetros e comprimento variando entre 150 até 300 milímetros. Tudo bem? Eu posso ter a primeira dimensão HPLC e a segunda dimensão UHPLC. Bem, fica uma vantagem, pessoal, que o UHPLC vai ter uma menor alargamento de pico, né, devido à característica de ter um diâmetro de partícula médio menor e também o comprimento da coluna menor, né, é no máximo 50 milímetros, né, já falou na aula. Pode ser o HPLC, HPLC? Pode, pessoal, mas provavelmente eu nunca vi uma aplicação prática. Talvez a segunda dimensão for uma troca iônica, daí realmente pode ser HPLC. Ou pode ser o HPLC ou HPLC, ou seja, duas colunas de diâmetro partícula médio inferior a 2 micrômetros e comprimento de, no máximo, 50 milímetros, diâmetro interno de 2,1 milímetros. Tudo bem, pessoal? Lembrando, só o HPLC já tem um custo elevado. O UHPLC vai ter um custo mais elevado ainda. Então, essa ordem aqui deve decrescente de custo, aumentando muito mais. Um UHPLC, UHPLC deve ter um custo um tanto quanto inacessível ainda, tem nem noção de preço. Tudo bem, pessoal? Mas eu posso usar cada dimensão um tipo de cromatografia líquida. Tudo bem? Em relação, pessoal, a gradiente, porque eu já falei muitas vezes, a eluição isocrática pode causar alargamento de pico e eu posso ter alargamento de pico na segunda dimensão. Então, pessoal, tem 4 tipos de gradientes de segunda dimensão que são feitos. Não sei se dá para ver, o tracejado é o gradiente da primeira dimensão, nas 4 figuras. O gradiente completo, pessoal, que é a figura A, acontece o
sistema de válvulas coleta a primeira fração e injeta para a segunda fração, eu faço um gradiente rápido. Então, eu subo o solvente de maior força cromatográfica da segunda dimensão. Daí eu retorno para a primeira dimensão, né, o gradiente, a composição da primeira dimensão, chega à segunda fração, eu faço um rápido gradiente, chega à terceira fração, quarta, quinta, sexta. Para cada pulso aqui, foi uma fração coletada. Qual o problema desse daqui, pessoal? Imagina que na primeira fração eu tenho um composto de baixa interação com a segunda dimensão, né, a coluna de segunda dimensão, e um com muita interação. Então, eu separo bem os dois, obviamente, só que daí, no segundo pulso, né, a segunda fração, eu posso ter algum analito que também elua mais rápido. Eu posso acabar misturando com o analito mais retido da primeira fração, do primeiro pulso, entendeu? Então, isso pode acabar causando vamos dizer assim, um encavalamento de frações, de bandas cromatográficas. Tudo bem, pessoal? Então, depende, porque o analito pode acabar. Então, tá vindo um analito mais lento, na segunda fração coletada vem um analito muito rápido, encavale, ultrapasse, misture, dê um problema na segunda dimensão. O segmento, pessoal, tenta corrigir isso. Então, primeira fração, segunda fração, mas no dado momento ele não volta 100% à força cromatográfica inicial da fase da primeira dimensão, que vai estar. Eu vou deixar um pouco do solvente secundário da segunda dimensão e vou continuar subindo, aumentando mais ainda a força cromatográfica. Isso vai melhorar, diminuir esse encavalamento, além vai deixar o pico mais simétrico. Esse aqui, pessoal, é chamado de paralelo, então eu vou ter um programa próprio. Então, está vindo a primeira dimensão, vai chegar nessa composição, ao mesmo tempo começa um segundo gradiente na segunda dimensão. Isso aqui, pessoal, pode realmente causar assimetria de pico, alargamento de pico, então o pessoal acaba não usando tanto. Esse aqui, pessoal, é um pouco mais recente, só que ele tem um problema, é uma combinação desses dois. Então chega uma fração, eu dou um pequeno aumento, um pequeno gradiente, volto não completamente a zero do segundo solvente, né, na segunda dimensão, e vou lentamente aumentando isso daqui. Foi o que apresentou uma maior simetria de picos até então, só que ele precisa de um software bem específico para fazer esse tipo de gradiente na segunda dimensão. Tudo bem, pessoal? No fim, pessoal, os cromatogramas é igual a mesma ideia do CG. É a mesma figura que eu peguei de outro artigo, tá, pessoal? Mas são os mesmos autores, basicamente. Tá, então, um pico da cromatograma 1D pode ter três compostos, né? Modulação, caos, separação. Eu posso ter diacromatograma de duas dimensões, que através até de softwares quimiométricos eu posso fazer essa visão de cima, né? Como se fosse um plano, aqueles mapas, né? E até criar realmente picos em três dimensões também. Então seria a primeira dimensão, segunda dimensão e intensidade do pico do analito. Pessoal, para quem quiser mais informações sobre cromatografia líquida bidimensional, esse foi o trabalho que eu usei, né, da Química Nova, esse review, da professora Isabel Jardim, do professor Fábio Augusto, os dois da Unicamp, tive aula com os dois. Eu acho que a professora Isabel Jardim foi a professora que eu mais fiz disciplina entre graduação e pós. Que acho que eu fiz equilíbrio químico com ela, parte ácido base, daí eu fiz meta-separação com ela, na graduação e na pós também eu fiz acho que análise de traços e pré-concentração com ela. Ela também foi uma banca minha de exame geral. Eu acho que é uma das principais influenciadoras da minha vida acadêmica foi a professora Isabel Jardim, mesmo não tendo sido minha orientadora. Eu já expliquei, pessoal. Ela foi aluna da professora Carol Collins, que pioneira de separações. Então, se eu aprendi cromatografia de alguma forma foi por causa da Carol, através inclusive da Bel Jardim, e do Fábio, que foi neto científico da Carol, né? Foi aluno de um aluno da Carol.
Tudo bem, pessoal? E eu vivo recomendando o canal do professor Fábio aqui na descrição, que é um excelente professor. Tudo bem, pessoal? Eu acho que Mica Nova é uma revista de acesso livre, tá? Dá uma olhadinha. Então tá aqui, ó, de 2014, esse review tá bem completo. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Pessoal, quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais já está ativo. Vocês podem doar a partir de R$2. Vou parar um pouquinho com o canal, pessoal, um pequeno hiato, por dois motivos. Vou começar a estudar eletroforese, porque é a continuação do método de separação. Agora vai ter eletroforese em gel e capilar. Mas também, pessoal, quero começar a alternar conteúdos de divulgação científica. Por isso é muito importante, pessoal, vocês seguirem o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. E também, pessoal, vocês podem deixar aqui nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo. Já me cobraram uma vez um vídeo sobre acidose metabólica, que eu estou estudando já para fazer, já faz um bom tempo, estou planejando como eu vou abordar. E também podem enviar por e-mail, que é semduvidas@gmail.com. Pessoal, vejam outras playlists que eu estou deixando aqui para vocês, para ver algum tipo de conteúdo que vocês queiram saber um pouquinho mais. Tenham curiosidades também, tenham dúvidas também. Confiram essas playlists aqui. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.